É, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo, né, meu amigo torcedor, dessa sexta-feira. Uma sexta-feira aí bastante agitada na nossa colina histórica, sexta de movimentações, sexta de novidades quanto à postura do Vasco da Gama no mercado da bola, buscando aí reforços, né, para a temporada de 2025. Iremos trazer a vocês aqui nesse Boa Noite Gigante informações sobre a situação envolvendo o zagueiro Fabian Balbuena, que hoje é um dos grandes nomes aí para reforçar o setor defensivo do Vasco da Gama, principalmente após as saídas de Léo e de Maicon, dois zagueiros que fizeram parte do elenco nessa temporada de 2024. E é importante lembrar também que o Rojas, mais um nome desse setor defensivo que esteve de saída e hoje está já confirmado no Olímpia para a temporada de 25. Ou seja, meu amigo, o Vasco precisa com urgência reforçar a sua zaga. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre outras informações envolvendo negócios que tivemos aí nessa sexta-feira, não apenas com relação às chegadas, como também com relação às saídas, né? Informações sobre o zagueiro Maicon, que realmente vai para o Coritiba, sobre o volante Matheus Carvalho, né? Volante que foi um dos grandes nomes do Vasco nessa temporada de 2024 e realmente hoje, nesse momento, tem aí um grande interesse de vários clubes do futebol do exterior. Vai ser difícil do Vasco segurar esse nome e a gente, é claro, vai trazer aí novidades a vocês sobre o que está acontecendo. Enfim, meu amigo, temos novidades sobre Joaquim Lavega, sobre Lucas Oliveira, sobre Wanderson, sobre Coelho. Olha, é muita informação nesse Boa Noite. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você aí que tá do outro lado e não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia. Nós temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo para fechar o dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. A gente conta muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, deixando o seu joinha, deixando o seu gostei e, é claro, principalmente se inscrevendo no canal do Gigante Vasco. Aqui, para você que não sabe, a gente tem um trabalho muito sério, sempre fazendo questão de te passar as informações do Vasco de uma forma séria, correta, ética e, é claro, sempre com a veia de jornalismo e de muita apuração para você. Então se inscreva! Nosso canal vai passar aí, a partir desse ano de 2025, por um novo e grande momento e eu conto muito com cada um de vocês. Agora, ó, a gente tá tão chique, temos até camisa do canal, tá vendo aqui, ó? Lucas Moretti Marques, jornalista esportivo. É assim, nosso canal tá aí cada vez crescendo mais e a gente conta muito com todos vocês. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação. Falar, é claro, logo de Vasco. Vamos começar então, primeiro com a parte de saída, para depois a gente ir para a parte de chegadas. Porque após a confirmação da saída do zagueiro Rojas, lá no início do mês de dezembro, a informação que tivemos anteontem, ou ontem, salvo engano, da saída do zagueiro Léo, vendido para o Atlético Paranaense, ontem à noite, a gente trouxe a vocês pela parte da manhã de hoje, tivemos aí também a informação da saída do zagueiro Maicon. Então o Vasco perde 3 jogadores do seu sistema defensivo e realmente a saída do zagueiro está encaminhada. Maicon hoje já tem tudo acertado para acertar esse novo vínculo contratual com o Coritiba, o Coxa Branca, né? Clube do Futebol Paranaense. Será um empréstimo de 1 ano. O Maicon ficará no Coritiba até o final de 2025 e irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Maicon, que é um jogador que tem um contrato com o Vasco exatamente até o final do ano que vem. Havia nesse contrato gatilhos contratuais que, caso viessem a ser batidos, o Maicon teria o seu contrato renovado por mais 1 ano e automaticamente, diante aí, né, meu amigo torcedor vascaíno, dessa saída do Vasco da Gama na próxima temporada, os gatilhos contratuais não serão ativados e o Maicon não terá o seu contrato renovado até o fim de 2026. Então, com isso, o Coritiba terá o atleta até o final do ano que vem e a partir do final do ano que vem, Maicon ficará livre no mercado para definir o seu futuro, significando que ele não vestirá mais a camisa do Vasco da Gama. Informações aí dadas até pelo GE nessa tarde aí, né, de sexta-feira, é que o Maicon entendeu o momento, entendeu aí o desejo do Vasco da Gama em seguir sem ele
para a próxima temporada e não dificultou as negociações por uma saída. O Maicon tem um contrato aí, tem no contrato, melhor dizendo, um salário bem alto. Essa é a informação que a gente tem. O Vasco realmente achou um pouquinho de dificuldade para negociar a situação do zagueiro. Entretanto, conseguiu. E nesse momento, a informação que temos a trazer aqui a você, meu amigo torcedor, é que o próprio Coritiba vai arcar com a grande parte, né, do salário do God of Zaga, como foi muito chamado, né, principalmente na última temporada. Então, assim como Rojas, agora tivemos aí a saída do Léo e agora a do Maicon. Grande reformulação que o nosso Vasco da Gama está fazendo aí no seu setor defensivo. E prosseguindo aqui, é claro, né, com o vídeo, meu amigo torcedor, o Vasco da Gama ele vai ter mais saídas e vai ter mais chegadas. Hoje, talvez um dos nomes que o Vasco esteja tendo mais dificuldade assim para segurar nessa janela de transferências, por incrível que pareça, é o volante Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, para quem não sabe, é um jogador que até o início do ano passado ele estava no Náutico. Náutico que à época estava na Série C do Brasileirão. E o Matheus Carvalho nem sequer titular do Náutico era. Foi um achado do setor de scout, tão criticado por mim e creio que por todos nós vascaínos. Matheus Carvalho foi achado. Foi muito bem nessa última temporada, essa é a minha opinião. Eu acho que para um jogador jovem, que é o Matheus Carvalho, que tem 23 anos de idade, é um jogador que se valorizou, é a realidade. Vasco pagou barato no Matheus Carvalho, 22 anos, tá? Não 23. Tem hoje um ativo que está valorizado e é um ativo que vem recebendo sondagens de vários clubes do futebol do exterior. E a informação, meu amigo, que temos a trazer aqui a você nesse Boa Noite Gigante é que hoje o Vasco da Gama já recebeu 3 propostas pelo Matheus Carvalho. Recentemente tivemos aqui no Rio de Janeiro a presença de alguns representantes do Kansas City, clube do futebol norte-americano. O Kansas colocou um valor na mesa, formalizou uma proposta pelo Matheus Carvalho. Entretanto, o Vasco achou que a proposta colocada pelo Kansas City na mesa foi muito abaixo do que realmente o Vasco da Gama quer pelo jogador. Então, é claro, diante disso, a proposta foi rejeitada. Informações é que o Kansas City colocou na mesa do Vasco da Gama uma proposta de 2,5 milhões de dólares. Algo em torno aí hoje, com o dólar a 6 e pouquinho, de 15 milhões de reais, por cerca de 80% de direitos econômicos. O Vasco rejeitou e mais 2 propostas chegaram. A situação hoje a informação é que o jogador não deva ficar realmente para a temporada de 2025. É um nome que está valorizado, é um nome que está sendo muito procurado no mercado. E diante disso, o Vasco enfrentará dificuldade para ter a sua permanência. E o Vasco ele já precificou o jogador. Hoje, o Matheus Carvalho tem um valor de mercado dado pelo Vasco da Gama de 30 milhões de reais. A informação é que o Vasco quer ter de lucro com o Matheus Carvalho 30 milhões de reais. O Vasco da Gama não vai vender barato. Um jogador que considera importante, que teve uma grande participação no elenco nessa temporada de 2024, sendo titular na grande maioria das partidas e que tem apenas 22 anos de idade. E acho certo. Eu acho que uma venda no valor de 15, 20, 25 milhões de reais por um jogador que é sim importante para o elenco do Vasco e tem um potencial de crescimento tão grande é pouco. Então eu espero sinceramente Vasco da Gama, que a diretoria hoje de Pedrinho, o departamento de futebol hoje do Vasco, entenda que mesmo diante de não ser o craque, e que não é, Matheus Carvalho não é nenhum craque, mas é um jogador que vale muito mais do que apenas 15, 20 milhões de reais. E por isso, o Vasco já o precificou no mercado exatamente por esses 30 milhões de reais. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. O certo é, o Vasco vem recebendo muitas investidas por esse jogador. E é claro, meu amigo, vamos falar sobre coisa boa, né? Porque assim como a gente trouxe a vocês, o Vasco ele vem recebendo muitas sondagens para saídas. Mas o Vasco vem sondando muito também e procurando muitos nomes para chegadas. E o que eu tenho a trazer aqui a vocês nesse momento, nesse Boa Noite Gigante, é sobre nomes que o Vasco procura e principalmente nesse momento para o seu setor ofensivo. Por quê, meu amigo torcedor vascaíno? Rojas, Léo Pelé e Maicon. O Vasco perde 3 jogadores de zaga em menos de 2 semanas. E vai precisar repor. O Vasco hoje tem o João Vitor. O Vasco tem o Lincoln da base.
o Luiz Gustavo da base e tem um acerto com o Lucas Freitas. Então o Vasco tem, para o lado direito do campo, o João Vitor e o Lincoln, um da base e um do profissional, e tem pelo lado esquerdo do campo o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo. Entretanto, o Luiz Gustavo é um jogador da base, não tem como ter confiança ainda, e o Lucas Freitas é uma grande aposta, vamos ser sinceros e vamos ser coerentes nessa situação. Ou seja, o Vasco precisa reforçar o seu setor defensivo com uma grande urgência. E vai reforçar. A expectativa é que, além do Lucas Freitas, não uma expectativa em si, né, mas a realidade, mais 2 nomes venham. Um, para atuar no lado direito da zaga, junto com o João Vitor, disputar posição com o João, e um para ser titular do lado esquerdo do sistema defensivo. Para o lado direito, esse nome é o nome de Lucas Oliveira. Lucas Oliveira é um nome que hoje o Vasco da Gama negocia. Informações até que tivemos nessa sexta-feira, após o acordo que foi feito ontem com o Cruzeiro, para o avanço nas tratativas, é que o Vasco já chegou também a um acordo com o próprio jogador. Informações é que entre Vasco e o Lucas Oliveira já está tudo certo para a vinda do atleta. Inclusive o próprio diretor executivo Alexandre Matos, em um contato com os nossos grandes amigos, parceiros e colegas, né, do canal Atenção Vascaínos, confirmou que realmente hoje faltam apenas pequenos detalhes para que o Vasco se acerte e oficialize a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos de idade. A tendência no negócio é que o Vasco fique com 50% dos direitos econômicos do jogador e os outros 50% permaneça com o Cruzeiro. A negociação está realmente em conclusão e falta apenas assinaturas liberadas pelo jurídico do Vasco para o negócio ser concluído. Então, assim, para o lado direito, o Vasco tem essa situação muito bem encaminhada. É o João Vitor, titular da posição, bom zagueiro, é inegável. A gente pode comentar, criticar o valor que foi pago, mas é um bom jogador. A gente terá o Lucas Oliveira como um bom banco. E a gente terá ainda uma terceira opção, que é o Lincoln. Se der ruim, tem o Lincoln ali. Mas para o lado esquerdo, quem será o nome para atuar ao lado do João Vitor? Quem será esse grande jogador que tem que vir para ajeitar um sistema que é tão criticado pelo torcedor vascaíno? E aí que a gente entra no nome que o Vasco da Gama vem negociando, que é o Balbuena. O Vasco hoje negocia a contratação do zagueiro paraguaio de 33 anos, que hoje defende o Dinamo Moscou da Rússia. Tem um contrato com o Dinamo Moscou até o meio do ano que vem, o que facilita muito as tratativas, até porque a partir do dia 1º de janeiro agora, Balbuena já poderá assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. É uma situação muito parecida com o que o Vasco teve com o Léo agora, né? Porque o Léo, ele era um jogador que não queria ficar no Vasco, o Vasco não queria mais o Léo, e o Vasco entendia que daqui a 6 meses, o Léo, que é um jogador valorizado no mercado, poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça do Vasco. Então o Vasco entendeu o seguinte: ou eu terei um jogador que não quer ficar no elenco, que não tem o carinho da torcida, e que está valorizado e eu posso ganhar um dinheiro agora, ou eu vou deixar esse jogador no grupo, ele não vai bem, e vai chegar no meio do ano que vem, ele vai assinar um pré-contrato e vai sair de graça. O Vasco optou pela saída do jogador e pelo ganho financeiro. É uma situação parecida com o Fábio Balbuena, porque ele é uma peça importante para o Dinamo Moscou, e gostaria de ficar com ele. Entretanto, ele não quer ficar na Rússia, ele quer sair da Rússia, ele quer sair do futebol europeu, e hoje as portas do Vasco da Gama estão muito abertas e estão, assim, encantando, eu posso até dizer essa palavra, encantando o Paraguai. Por quê? Porque o novo técnico do Vasco da Gama é simplesmente Fábio Carille. Técnico que, comandando o Paraguai no Corinthians entre as temporadas de 2016 e 2018, foi campeão paulista e campeão brasileiro, tendo o Balbuena como grande capitão daquela equipe. Essa negociação tem o aval do treinador. A questão do Fábio Carille estar envolvido nesse negócio facilita e, é claro, ajuda para que a negociação tenha uma conclusão positiva para o Vasco da Gama, e a expectativa é alta para que haja um desfecho. A informação é essa: o Vasco quer que chegue para o setor defensivo um atleta experiente e que chegue com status para titular, e Fábio Balbuena é visto como esse nome. Ele é destro, e aí você pode até comentar: Lucas, como o Vasco da Gama vai contratar um jogador destro para atuar pelo lado esquerdo do campo? Meu amigo, pode parecer louco, mas o Fábio Balbuena é um atleta que atua exatamente pelo lado esquerdo do setor defensivo. A gente vê aí os jogos do Dinamo de Moscou e realmente é o lugar onde ele gosta de jogar. Hoje é um jogador que é destro, sim, mas que sabe fazer muito bem o lado esquerdo da zaga.
mas como também é destro, ele pode fazer com facilidade o lado direito do setor defensivo. Certo é, Fabian Balbuena é um nome que o Vasco da Gama busca para chegar com esse status de titular e experiência para reforçar um sistema tão carente e tão criticado pelo torcedor vascaíno nesses últimos anos, que é a sua defesa. Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários, meu amigo, porque o Vasco tá à procura desse zagueirão. E não apenas do zagueiro, como do atacante, como do meia. O Vasco está com tudo aí no mercado da bola. E o que temos a trazer aqui a vocês nesse momento, nesse Boa Noite Gigante, sobre a questão até do setor ofensivo, é o seguinte: Vasco da Gama hoje, nesse momento, quer reforçar a sua ponta esquerda. Principalmente diante da informação que a gente trouxe no Acorda Vascão de hoje, que o Emerson Rodrigues será devolvido ao Inter Miami. Então o Vasco ele tem essa carência na ponta esquerda, no seu setor ofensivo, e está à procura de nomes no mercado. A bola principal, a primeira opção era realmente Tomás Coelho, era o grande nome que a diretoria vascaína buscava. Entretanto, o Vasco vem encontrando dificuldade para negociar com o jogador. A expectativa é que o Coelho defina o seu futuro aí nesses próximos dias. Tomás Coelho tem a sua situação bem encaminhada junto ao Atlético Paranaense para uma saída. O próprio staff do jogador deixou muito bem claro que é muito difícil do Coelho permanecer no Atlético Paranaense para a temporada de 25. Principalmente pela Série B do Brasileirão, pelo alto salário que ele tem e, é claro, pela perspectiva de carreira que o Coelho tem. Ele não quer disputar uma Série B do Brasileirão aos seus 23 anos de idade, momento bom na sua carreira. Ele quer ter voos altos. E numa Série B não tem como. Então, o próprio empresário revelou que ele não fica, que ele vai sair. O próprio empresário, inclusive, revela que sim, o Vasco era o único time que havia formalizado uma proposta recentemente, mas outros clubes entraram no negócio e vêm formalizando também propostas pelo jogador. É um nome muito disputado no mercado. O Vasco ele não conseguiu avançar quanto esperava por conta da situação financeira. O Atlético Paranaense já colocou na mesa os valores que quer por Tomás Coelho, um valor superior a 6 milhões de euros. O Atlético só negocia quando o Vasco chegar na mesa e colocar 32 milhões de reais para negociar, menos que isso. O Atlético nem começa a conversar. O salário que hoje o Coelho pede é de 1,5 milhão de reais. Então, assim, dificilmente um clube do futebol brasileiro e o Vasco vai desembolsar isso pelo Coelho. 32 milhões de reais, um salário de 1,5 milhão? Desculpa, é muito. É muito. O Coelho é um bom jogador, mas é muito. Então, assim, o Vasco ele já começa a olhar para outros nomes, ver outros horizontes. Essa informação que a gente teve ontem não foi à toa, do Wanderson, né? Que é um ponto esquerdo igual ao Coelho, e se você parar para pensar, com as mesmas características. Rápido, forte, veloz, intenso, quebrador de linhas e finalizador, que marca gols, que tem participações em gols. É esse tipo de atleta que o Vasco quer. O Vasco abriu negociações com o Wanderson, é um nome que sim, o Vasco da Gama se interessa, quer contratar e tá aí observando para entender a viabilidade financeira de uma contratação. Foi sondado pelo Vasco da Gama e o Vasco tá aí de olho. E o Inter, acima de tudo, também não descarta, né, a negociação pelo atacante, 30 anos de idade, que está no Internacional desde 2022. Bom nome, eu gosto do Wanderson, mas volto a repetir, é uma opção, é um plano B, é uma segunda opção diante da situação de Coelho. E o Vasco ainda busca outros nomes. A informação hoje é que o Vasco, não conseguindo ter Coelho, abre o seu leque e tem o Guilherme também na mesa. Guilherme, ponta esquerda do Santos, trabalhou com o Fábio Carille nessa última temporada, é um nome que Carille gosta realmente muito, atacante de 29 anos de idade, que recusou recentemente uma proposta do Atlético Paranaense para jogar a Série B do Brasileirão, não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e tem o Vasco na mesa. A informação é que além do Atlético, o Vasco e o Red Bull Bragantino também demonstraram interesse na contratação do atacante Guilherme. O próprio Atlético foi o que mais se aproximou, entretanto o atacante não quis a transferência para o Clube do Futebol do Paraná e hoje há a possibilidade de um desfecho com o Vasco. Tem um contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2026. Informações aí é que o Santos ele quer um valor de no mínimo 5 milhões de reais pela venda aí do atacante Guilherme. E nesse momento a informação que temos a trazer é essa. Guilherme é um jogador bom, ponta, no nível técnico inferior ao do Coelho, ao meu ver também inferior ao do Wanderson, mas é o Vasco olhando o nome do mercado, buscando preencher o seu setor ofensivo que é carente e vendo as possibilidades. Coelho era o primeiro nome, não tem como? Então vamos começar a dar uma olhada em outros com semelhanças assim. Rápido, intenso, velocista, quebrador de linhas, forte fisicamente, não técnico. O Vasco não quer um Jean Davi, o Vasco não quer um Adson, o Vasco não quer um Orejano. Num exemplo bom da palavra,
com todo respeito, o Vasco é um Bruno Henrique, o Vasco é um Júnior Santos, o Vasco é um ponta a ponta, um David, um caminhão, que é o futebol. O Vasco está entendendo que hoje se faz assim. Jogadores fortes fisicamente. Que o Eixo é esse nome, o Wanderson é esse nome e o Guilherme também é esse nome. Show? Deixa a sua opinião nos comentários desses pontinhos citados, qual você acha que seria a melhor opção para o nosso Vasco. A gente hoje vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante Sexta, para fechar com chave de ouro. Eu quero, para fechar aqui o vídeo, e se não tiver, é claro, assistindo, eu vou mandar novamente o recado. Quero mandar um abração, cara, para um rapaz, para um amigo meu, chamado Arildo de Paula. Seu Arildo, falei que ia te mandar um abraço, seu Arildo, tá aqui. Tava fazendo minhas compras e do nada o seu Arildo me parou, falou que me assiste todos os dias, 3 vezes por dia. Então é claro, eu tenho que mandar um abraço pra você. Amanhã na Acorda Vascão eu vou voltar, porque se você não viu agora, você vai ver amanhã de manhã. Então, seu Arildo, abração, obrigado pelo apoio, obrigado pela amizade aí, obrigado pelo companheirismo e pela fidelidade aqui com o trabalho. Seu Arildo, saudações vascaínas, hein? Tamo junto, Feliz Natal e um ótimo ano novo pra você. A gente agora pode ficar por aqui. Se inscreva, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.